começo de conversa, a história do caso começa com uma farsa. E tem uma mentira da narrativa, porque ela não foi vítima, em nenhum momento, do ex-marido. Sabe o que eu acho interessante? É que assim, ela coloca, por exemplo, eu sofri agressão. Todo mundo que ouvir essa palavra, ou se eu falar assim pra ti, Júnior, eu ligo pro Júnior. Tá ali a esposa do Júnior. Eu ligo pro Júnior. Aí eu digo, Júnior, pelo amor de Deus, vem aqui com ela, me ajuda, que eu tô passando mal porque eu acabei de ser agredida. O que tu vai pensar? Você apanhou? Que eu apanhei fisicamente. Uhum. Então, todas as entrevistas que ela dá, ela coloca que foi agredida, que sofreu violência doméstica. Quando fala violência doméstica, todo mundo pensa que o Marco bateu tanto nela que ela ficou paralítica. Exato. Caralho. E eu não vou falar o nome do canal, mas eu estava assistindo a entrevista, inclusive eu postei esse vídeo. E lá ela coloca assim, foi muito... Até o entrevistador ficou assim, como assim? Ela disse assim, eu fui agredida. Aí ele, nossa, ele até vai assim um pouco pra ela, que ela tava na cadeira de rodas, e ele avança um pouco, passando da mesa, e ele diz assim, nossa, mas como é que foi essa agressão? Aí ela diz assim, porque ele me chamava de feia, me diminuía. Aí ele olha assim pra ela, não, mas as agressões físicas, ela diz, não, ele nunca me bateu. Abre a câmera pra ver minha reação. Abre a câmera aí. Parecia assim que... Enquanto ela tá falando. Ela disse assim, ele nunca me bateu. Foi, nunca me bateu. Mas não rolou a história de que, na verdade, ela tomou num fatídico dia lá da noite, ela tomou um tiro? Não, aí é outra coisa. É Na outra cabeça dela, ela disse que o Marco contratou os assaltantes pra matar ela. Na cabeça dela, ela fala isso. É tanto que muita gente não sabe disso. Esse processo iniciou com a tentativa de homicídio, ou de latrocínio. Você sabe o que é latrocínio? Oxi, É a tentativa de latrocínio, que é o roubo com a tentativa de homicídio. É a junção, né, da tentativa de homicídio com o roubo. Isso. Então, foi isso, tá? É tanto que a linha de investigação era procurar os assaltantes. Era prender os assaltantes, porque teve um assalto ali, o que foi que aconteceu, o que foi que ocorreu nesse roubo. Olha só, ele estava dormindo no mesmo quarto que a Maria da Penha, aqui dormindo, os dois. Ela virada pra cá, de lado, ele de frente, aí ele ouve uma zoada, era o homem da casa, levantou-se, ela continua dormindo, ele vai até a cozinha. Quando ele vai até a cozinha, o primeiro ladrão aborda ele, e ele começa a entrar em luta corporal com o primeiro ladrão. O segundo ladrão aparece, eram 4, o segundo ladrão aparece e atira nele. Quando atira, se houve questão de segundos, o segundo tiro, que veio, mas até então o Marco não sabia de onde veio, mas veio do quarto. No quarto, foi o tiro da Maria da Penha, que provavelmente o ladrão estava lá no quarto, já o terceiro ladrão, e com o tiro do Marco, ela deve ter se assustado, né? E aí o ladrão atirou nela. Então teve 2 tiros e os 2 foram pro hospital. Quem é em plena consciência atira em si pra poder matar outra pessoa. E aí, beleza. A investigação da polícia era nesse sentido, procurar os assaltantes. Olha só, o Marco Heredi mudou a casa dele pra receber a esposa. O Marco Heredi adapta a casa, porque ela ficou na UTI depois de alguns dias, é que ele teve alta. Então ele voltou pra casa mais cedo, conseguiu se estabilizar e ela ficou na UTI, saiu da UTI, teve um processo, né, de adaptação até conseguir pegar alta. Nesse período, ele mudou a casa dele todinha, adaptou a casa dele todinha pra receber ela, por causa da cadeira de rodas. Ela ficou por causa do tiro? Foi, por causa do tiro que ela recebeu. Quando ela voltou pra casa, ela fazia fisioterapia fora de casa. Ela fazia tudo. E todo esse período que ela voltou pra casa, a linha do raciocínio era o quê? Que teve o assalto, que teve o roubo. Essa era a linha do raciocínio. Até que um dia, ela encontra uma carta. Realmente, o Marco cometeu um erro. Ele traiu a Maria da Penha. E a amante mandou cartas pra ele. Ele pegou as cartas e guardou. Coitado. Em vez de jogar fora, tocar fogo, ele guardou. Quando ela encontra as cartas... Deixa as mulheres chamando ele de coitado que você vai... Não, é porque o homem vai trair, faz uma coisa bem feita, pelo amor de Deus. Aí, Miguel. A mulher é muito esperta, sabe? É tanto que... O cara muda na traição. É tanto que a mulher vai trair, é difícil o homem descobrir. A mulher descobre do homem, mas é difícil descobrir, porque a mulher é tão esperta que ela cria o álibi, ela faz isso, ela faz aquilo, o homem não descobre. Ela leva o cara, o amante, pra tomar cerveja com o marido. Mano, tipo isso. Resumo da história. Ela foi na delegacia e disse pro delegado que ele tinha tentado matá-la. Ela chegou
a dizer que estava sendo mantida em cárcere privado, que não saía de casa. Ela ia à van toda vez lá. Os pais dela levavam ela a van levava ela pra fazer o tratamento médico. Os pais dela tiravam ela pra fazer também tratamento médico. Ela nunca foi presa dentro da casa. Outra coisa que ela disse, que ele teria contratado os assaltantes. Quem é que vai contratar assaltante e também leva o tiro dos contratados? Terceiro, isso aqui pra mim foi o mais bizarro para a minha pessoa, porque ela chegou a dizer que ele tentou matá-la por meio de um choque, um choque elétrico. Aí eu disse assim, quando eu comecei a ler o processo, eu digo, nossa, não acredito, Marcos. Foi, o processo. Todas as provas, tudo. Você tá falando isso do processo, tudo. É importante. Uhum. E aí, quando eu olho, eu digo, não, meu Deus. Eu já tinha falado com o Marcos, eu digo, não acredito que o Marcos fez uma coisa dessa. Aí, quando eu comecei a ler, ela foi fazer o depoimento dela. E no depoimento, ela disse assim, é porque uma vez eu fui tomar banho e quando eu fui abrir o chuveiro, ligar o chuveiro, virar tomei um choque. Então, ele armou isso pra tentar me matar. Eu digo, eu não acredito não. Gente do céu. E lá no Acre, não tem aterramento. E aí eu conversei com o Marco. Em uma das entrevistas que eu fiz pra ele, eu digo, Marcos, você tinha aterramento na tua casa? Ele disse não. Por que eu fiz essa pergunta? Porque lá no Acre, era o que eu mais levava, era choque. Quando eu morava na casa dos meus pais, ou quando eu fui morar aqui também, a gente não tinha dinheiro pra fazer o aterramento. Quando eu fui morar em outra casa, a gente não tinha dinheiro pra fazer aterramento. Então, toda vez que a gente ligava o chuveiro elétrico, eu levava choque. Eu tinha que pegar um pano, colocar assim na mão e ligar. O que mais me chamou a atenção? Ele foi condenado na primeira instância. E pasmem, não foi por unanimidade. O tribunal do júri não se sentiu convicto para condená-lo por unanimidade. Tribunal do júri porque foi tentativa de... Foi, tentativa de homicídio. Foi 3-4. 3-4. 4 condenou, 3 absolveu. 4 condenou, 3 absolveu. Bem, do jeito que ela fala e do jeito que a mídia prega, vocês não concordam comigo que seria por unanimidade? Acabou por aí, não. Ele recorreu da decisão. No segundo julgamento, olha só, gente, teve um segundo julgamento que analisou de novo todas as provas. Outro tribunal do júri, outras pessoas. Qual foi o veredito? 4-3. Pra ele. 4 pra condenar, 3 pra absolver. Então, por isso que eu falo pra todo mundo, antes de falar, pesquisem. Porque senão a gente vai estar indo pela manada. Que um fala, eu vou acreditar. Não é bem assim. Fala, galera. A Jamile mandou a real. Bora pra minha opinião. Cara, tá ficando impossível. Praticamente todo dia vemos uma notícia nova de falsa acusação. E se nada for feito, vai chegar uma hora que vai se tornar inviável se relacionar. É por essas e outras que você não pode mais ser ingênuo. E o que mais me revolta é que nada acontece com as digníssimas. É como cometer um crime sem ter as consequências. E o pior de tudo é que quem realmente precisa de ajuda acaba sendo descredibilizado e ignorado. Infelizmente, hoje em dia, nós não podemos mais acreditar na palavra das pessoas. Me conta aqui se você conhece algum caso de falsa acusação, vamos trocar uma ideia. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e manda esse vídeo para um amigo seu que está precisando acordar para a vida. Um forte abraço e valeu!